Olá, seja muito bem-vindo ao canal Digital Treinamentos. Meu nome é Bruno Brito e nessa aula vamos dar início a uma série de vídeos relacionados à construção de painéis de informação, os famosos dashboards. Então, nessa primeira aula e na sequência, vamos explorar a conversão do intervalo de dados com informações cadastradas em tabelas dinâmicas. Vamos explorar todos os campos referentes à tabela dinâmica, aprofundado de forma bem detalhada, incluindo a questão da segmentação de dados e linha de tempo. E após essa análise, vamos construir o nosso dashboard a partir dessas informações, querendo gerar informações que possam ser úteis para tomadas de decisão. Então vamos analisar essa base. Lembrando que essa base está disponível para quem quiser fazer download. É só seguir o nosso Instagram, mandar diretamente um direct para a gente e a gente vai responder com um link para acessar a nossa base de dados. Então aqui na base eu tenho os campos. Uma base totalmente fictícia, tá? Foi feita de forma aleatória. Foi cadastrado alguns recursos aqui para que a gente possa fazer algumas análises. Eu tenho aqui os nomes fictícios, sexo masculino e feminino de acordo com o nome. Eu tenho um cargo que pode estar atuando esse funcionário, a data de admissão, tipo, se ele faz uma prestação via pessoa jurídica ou pessoa física, e aqui um salário fictício também. Então aqui, a primeira análise que a gente tem que fazer é entender essa base. Então é um cadastro de funcionários, onde esse funcionário ele pode ser pessoa jurídica ou pessoa física, certo? E ele tem um cargo lá que foi atuado, foi cadastrado nessa empresa. Então, o primeiro elemento é converter esse intervalo. Isso aqui não é uma tabela. Lembrando que o intervalo de dados é uma coisa, tabela é outra e tabela dinâmica é outro recurso ainda. Então, inicialmente, vamos converter esse intervalo em apenas uma tabela dinâmica. Então, o primeiro passo para converter o intervalo é fazer a seleção desses dados. Então eu posso clicar sobre uma célula qualquer aqui do meu elemento, utilizar o atalho Ctrl T para selecionar tudo, ele vai selecionar todos os registros. Caso você não queira utilizar o Ctrl T, você pode também estar utilizando as teclas de navegação e seleção, que no caso, selecionei o nome completo, Ctrl Shift seta para a direita, ele vai varrer a linha completa, e eu quero varrer até a última linha, então Ctrl Shift seta para baixo. Então veja que essa base ela é bem extensa. Então aqui ela tem mais de 16 mil registros. Então é interessante você entrar no nosso Instagram, seguir o Instagram e mandar um direct para receber essa base de dados. Pronto, fiz a seleção da minha base. O segundo passo é você vir aqui na parte superior até a guia inserir. Você vai clicar em inserir e aqui eu tenho o grupo tabelas. Eu posso converter em tabelas. A gente não vai fazer ainda esse elemento, mas na frente você vai ver que é muito útil primeiro converter em tabela para depois converter em tabela dinâmica. Mas inicialmente vamos fazer diretamente a tabela dinâmica a partir da seleção desse intervalo de dados. Clicou em tabela dinâmica, ele vai abrir essa janela de diálogo, onde eu tenho alguns recursos importantes para serem selecionados. O primeiro deles é o intervalo. Eu posso selecionar, criar uma tabela dinâmica a partir de uma tabela ou a partir do intervalo. No nosso caso, a gente tem apenas um intervalo de dados. É importante você entender essa informação. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, planilha é o nome da minha planilha, e aqui o intervalo que vai até a linha 16.083. Agora eu vou selecionar aqui a segunda opção. A primeira opção é selecionar a tabela ou intervalo. Já está selecionado, já está ok. O segundo passo é inserir aqui essa tabela dinâmica. Eu posso criar numa nova planilha ou eu posso criar essa tabela dinâmica a partir da planilha existente. Para nível de estudo, eu vou criar aqui do lado a minha tabela dinâmica. Mas lá na frente, em aulas posteriores, vocês vão ver que eu vou criar uma planilha separada que vai conter e vai organizar todas as tabelas dinâmicas que vão servir para a construção dos painéis de informação. Então, inicialmente, planilha existente, e aqui o local, eu vou marcar uma célula aqui do lado. Marquei essa célula aqui, a I4. Perfeito, vou dar OK. Ele vai criar aqui esse elemento, vou puxar aqui para a minha esquerda, para a minha direita. Eu tenho a tabela dinâmica e eu tenho esse painel aqui que são os campos da tabela dinâmica, onde a gente vai explorar o que é o filtro, linhas, colunas e valores. Primeiro vamos analisar essa tabela. Todas as colunas da minha base de dados, elas vão estar sendo inseridas aqui na parte de cima, aqui, ó, onde eu tenho nome completo, sexo, cargo, data de admissão, tipo e salário. Eu quero fazer uma análise inicialmente a partir do meu cargo. Então eu vou pegar aqui o cargo e eu posso colocar esse elemento em linha ou em coluna. Vamos já mostrar essa diferença. Eu vou clicar em cargo, segurar o clique e arrastar até o campo linha. Quando eu colocar aqui, o que ele vai fazer? Lembra que essa tabela é uma tabela bem extensa, tem mais de 16 mil
registro de funcionários cadastrados. O que ele fez? Ele leu, fez uma leitura da coluna cargos e pegou os cargos exclusivos, ou seja, tem vários cadastros de analista, tem vários cadastros de assistente, vários auxiliares. Ele pegou esses nomes de forma exclusiva e montou um resumo informando que esses são os campos cadastrados na coluna cargo. Então eu posso fazer alguma análise aqui. Eu posso fazer essa análise em linha, como eu posso clicar, segurar e arrastar e fazer essa análise também em coluna. Vou deixar logo uma informação clara. Para fazer esse tipo de análise, é mais interessante que você organize os dados a partir da linha. Mas eu estou mostrando que tem a possibilidade também de organizar esses dados a partir de colunas. Mas aqui eu tenho apenas os nomes dos cargos. Eu quero saber, por exemplo, o total gasto no pagamento de salários relacionados a analistas, relacionados ao assistente, diretor, gerente, etc. Então, para isso, eu vou procurar aqui no meu campo o elemento, a minha coluna que responde ao salário, e eu vou puxar, clico, seguro e arrasto, e vou colocar dentro do campo de valores, pois todos os valores que eu quero calcular, onde eu tenho moeda, quantidade, médias, eu vou todo trabalhar com esse campo aqui da tabela dinâmica. Então ele já me demonstrou aqui, ó, que o analista tem esse valor, a somatória do salário, aqui, ó, soma do salário. Se eu somar todos os meus analistas que eu tenho aqui na minha planilha, vai gerar esse valor aqui, só que agora eu vou transformar esse valor para moeda. Para fazer isso é muito simples, você vem aqui dentro do campo valores, clica soma e soma, eu posso vir aqui, ó, configurações do campo de valores, e dentro dessa janela eu posso fazer algumas alterações. Por exemplo, aqui eu estou somando todos os salários referentes a analista, todos os salários referentes a assistente e assim por diante. Mas eu poderia, em vez de somar, eu quero saber a quantidade. Quantos analistas eu tenho nessa base de dados, quantos assistentes eu tenho, quantos diretores eu tenho. Eu poderia fazer uma contagem, como também eu posso fazer uma média de salário, eu posso pegar os valores máximos e mínimos e etc. Mas nesse primeiro exemplo, vamos deixar o elemento como soma. Eu vou alterar aqui, ó, o formato do número. Eu quero configurar esse formato para a moeda. Então, eu vou clicar em formato, vou marcar a opção moeda, e aqui no campo de casas decimais, eu vou tirar essas casas decimais, que eu quero 0 casas decimais depois da vírgula. Vou dar OK. Aqui eu posso estar mudando esse nome, como também eu posso estar alterando aqui. Inicialmente eu não vou mudar. Vou dar OK. Pronto. Ele está me informando que o total de analistas gera um valor de 12.078 aqui reais. Então eu tenho aqui a somatória de todos os salários dos analistas, a somatória de todos os salários dos assistentes. Então você vê que apesar da base ser bem complexa, bem grande, você consegue fazer um resumo gerencial de forma bem simples e rápido, né? Bem prático de fazer isso aqui. E o total aqui, ó, a despesa total com salário, 52.710.100. Então eu consigo fazer essa análise de forma bem simples. Um outro recurso importante seria o nosso filtro. Eu posso estar filtrando, por exemplo, desse total, eu quero fazer uma análise, quantos desses elementos aqui corresponde a pessoas jurídicas e a pessoa física. Então, tem aqui um campo que chama tipo, que é a prestação de serviço. Eu tenho funcionários que prestam serviço como pessoa física e eu tenho funcionários que prestam serviço para essa empresa como pessoa jurídica. Então, para isso, eu posso estar desmembrando essa minha análise em um filtro, colocando, por exemplo, aqui o tipo, que é a coluna referente à pessoa jurídica e física, clico, seguro e arrasto e coloco dentro do campo filtro. Quando eu faço isso, o Excel ele vai estar inserindo aqui, ó, esse valor tipo, onde aqui para início estamos todos eles selecionados, e você vem aqui, ó, e diz, olha, eu quero ver só a análise desses salários relacionados aos cargos somente de pessoas físicas. Quando eu der OK, ele vai me jogar o resultado aqui, ó, agora o valor virou 17 milhões. Então você vê que uma tabela dinâmica simplifica e faz relatórios gerenciais de forma bem simples, né? Eu consigo fazer uma análise bem pontual a partir de uma tabela como essa. Então aqui eu tenho pessoa física e pessoa jurídica. Eu poderia estar apresentando esses dados, em vez de ser um filtro, eu poderia, por exemplo, apresentar como sendo coluna. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o desmembramento. Ele vai me apresentar aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ele vai me apresentar nesses dois primeiros campos. Ele está dizendo aqui, ó, analista, pessoa física, o valor
somando todos os dados aqui relacionados ao salário, vai chegar no valor de 4 milhões. Para a pessoa jurídica, os contratos chegam a quase 8 milhões. E aqui eu tenho o total. Eu tenho um total para a coluna e eu tenho um total aqui, o total de colunas, e eu tenho o total para cada uma dessas linhas aqui. Esses elementos aqui eu posso também estar trabalhando, tá? Eu vou diminuir um pouquinho. Eu posso estar removendo esse total daqui, como também eu posso estar removendo aqui. Eu posso usar os dois totais, como está sendo apresentado agora. Eu posso desabilitar o total para mim e eu posso estar habilitando somente total em linha e coluna. Para fazer isso, é só clicar sobre a tabela dinâmica. Você vai aqui até Design, dentro da guia Design, lembrando que esses dois elementos aqui podem variar um pouquinho o nome, tá? Dependendo da versão do Excel, mas eles só estão visíveis quando a tabela dinâmica está selecionada. Se você clicar dentro da tabela dinâmica, esse recurso vai estar visível e aparente aqui na minha tela. Então aqui é a guia Design e aqui eu tenho o total geral. Eu posso desabilitar ambos, eu posso adicionar para linhas e colunas, como estava nos dois casos, eu posso somente em linha e somente coluna. Eu vou deixar linhas e colunas. Então aqui eu tenho a opção. Você está vendo que toda vez que eu movimento, que eu mexo algum elemento aqui, ele redimensiona essa largura aqui da coluna. Para evitar esse problema, é só você clicar com o botão direito, marcar aqui a opção de tabela dinâmica e dentro dessa janela você vai desmarcar essa opção, ajustar automaticamente a largura da coluna ao atualizar. Você vai clicar aqui e você vai dar um OK. Agora você pode estar redimensionando esses elementos sem problema nenhum, que ele não vai mais ficar atualizando a sua tabela. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui, foi muito aqui. Bom, o último recurso que eu quero estar trabalhando com vocês é a questão de adicionar novos registros à minha tabela. Vamos supor, eu vou voltar aqui à minha base, eu vou fazer uma alteração aqui nos meus valores. Eu vou colocar um salário aqui bem alto, só para que você entenda como é que ele faz esse registro aqui sendo alterado, como é que ele faz a atualização na tabela dinâmica. Vou jogar um valor bem alto aqui, vou colocar 9999999 e vou dar o Enter aqui, ó, um número bem grande, só para que você tenha o total aqui alterado. Veja que eu coloquei o elemento e aqui na minha tabela nada foi alterado. Ele não alterou nenhum desses valores aqui, ó. Se eu colocar 0, ele não está fazendo atualização. Por que ele não faz isso? Vou voltar um número grande, vou dar o Enter. Por que ele não faz? A tabela dinâmica ela é feita para trabalhar com uma base bem grande de valores. Então ela não fica atualizando automaticamente toda vez que você atualiza a sua base. Então para isso você tem como atualizar, você vai clicar com o botão direito sobre a tabela dinâmica e onde vai ter aqui a opção atualizar. Quando você fizer isso aqui, ó, veja que esse valor aqui ele foi acrescentado aqui, ó, no cargo de analista. Lembrando que esse valor que eu alterei, ele é de um analista, então ele adicionou esse elemento aqui, ó, na minha tabela. Se eu voltar aqui, 4.500 era o salário dele, quando eu clicar em atualizar novamente, esse valor ele vai estar sendo corrigido. Então, tabela dinâmica, quando eu faço a atualização aqui na minha base, lembra que ela não atualiza de forma automática, é uma das desvantagens. Então, você vai vir aqui, clica com o botão direito e marca na opção atualizar. A outra forma de fazer essa atualização é quando eu adiciono um novo registro aqui, ó, lá para o finalzinho da minha planilha. Eu vou adicionar aqui mais um funcionário. Vou colocar o funcionário Carlos Santos Silva. Está aqui, selecionei o Carlos. Vou chamar esse cara de gerente. Vou colocar aqui uma data de admissão. Vou colocar a aula de hoje. Dia de hoje ele foi adicionado. Vou dizer que o contrato dele é pessoa jurídica. E o salário dele vai ser um salário bem grande aqui para a gente ver se foi atualizado. Coloquei aqui um salário bem alto. Bom, agora eu vou lá na minha tabela. Vou fazer a atualização da mesma forma que eu fiz a atualização aqui nesse intervalo. Clicando com o botão direito e vou marcar a opção atualizar. Veja que ele não atualizou aqui o meu cargo. Ó. Coloquei um valor bem alto. Lembrando que ele é uma pessoa. Deixa eu ir lá embaixo de novo. Ele é uma pessoa jurídica, ele é um gerente, pessoa jurídica, e um salário bem grande. Então você está vendo que ele não fez a atualização dos meus dados aqui de forma correta. Por que ele não fez? Lembrando que, para construir a tabela dinâmica, eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso construir a tabela dinâmica a partir de um intervalo,
e eu posso construir a tabela dinâmica a partir de uma tabela. Então, fica logo bem claro que quando você faz essa construção da tabela dinâmica a partir de uma tabela, tudo fica mais fácil de atualizar. Quando você faz a partir de um intervalo, você tem que fazer esse processo manual. Então, primeiro passo, eu não aconselho você a criar nenhum tipo de tabela dinâmica a partir de intervalos. Sempre transforme em tabela para depois transformar esse elemento em tabela dinâmica. Da mesma forma que eu tive essa dificuldade de atualizar os dados aqui, eu vou ter uma dificuldade caso eu queira adicionar, por exemplo, vamos supor que eu quero adicionar aqui, por exemplo, o estado que esse funcionário trabalha, que ele atua. Vamos supor que essa empresa atua em 3 estados e eu quero fazer essa análise por estado também. Então eu poderia colocar, por exemplo, aqui estado, tabulação, vou colocar aqui, por exemplo, São Paulo, vamos supor que tenha mais São Paulo, Rio de Janeiro, vou colocar aqui Santa Catarina. Opa, Santa Catarina. Então vamos supor que eu tenho esses 3 estados aqui. Vou fazer uma repetição para que ele repita isso até a minha linha 16.000 e pouco. Eu vou adicionar aqui uma borda. Então o que eu fiz? Eu adicionei uma coluna e lá embaixo eu adicionei um registro. Você já viu que o registro lá de baixo não atualizou. Se não atualizou, esse elemento aqui, quando eu clicar em atualizar, também essa coluna não vai ser acrescida aqui. Ó. Veja que a última coluna continua sendo a coluna salário. Para que eu faça essa atualização, você tem que clicar sobre o menu aqui, análise de tabela dinâmica, você vai marcar aqui o campo alterar fonte de dados, e aqui dentro de alterar fonte de dados, você vai clicar e vai ter que fazer uma nova seleção. Então, eu vou cliquei sobre o elemento, vou dar o Ctrl T, ele não funciona porque a tabela aqui está do lado, então para isso eu vou fazer assim, ó, seleciona nome, vou dar o Ctrl Shift seta para a direita e o Ctrl Shift seta para baixo, também ensinado no começo da nossa aula. Eu vou selecionar esses dados, vou dar OK e vou dar OK novamente. Agora sim, ó, ele adicionou aqui o estado e também adicionou o último registro aqui referente a esse intervalo. Vamos fazer o teste lá em cima? Vamos verificar aqui, ó, vamos atualizar a tabela. Ó, e ele adicionou aqui agora o elemento, aqui eu tenho agora a questão do estado. Bom, para fazer aqui, para finalizar nossa primeira aula, eu vou estar utilizando agora a pessoa jurídica como filtro. E agora eu vou estar adicionando o estado. Na verdade, eu vou colocar o tipo como coluna. E aqui eu vou colocar o estado como filtro. Então, estou analisando aqui, ó, os cargos referentes a pessoa física e pessoa jurídica, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro. Então, ele só está me mostrando o Rio de Janeiro. Agora eu quero visualizar relacionado a Santa Catarina, os cargos pessoa física e pessoa jurídica com seus respectivos totais. Então, essa primeira aula era para a gente demonstrar como é que eu faço o intervalo ser transformado em uma tabela dinâmica e, a partir dessa tabela dinâmica, qual é o procedimento para que eu possa construir novos registros. Você viu que tem a limitação do intervalo, que se eu utilizar o intervalo para construir minha tabela dinâmica, eu tenho que fazer essa atualização toda vez manual. E na próxima aula, a gente vai trabalhar construindo a nossa tabela dinâmica a partir de uma tabela. Você vai ver que vai facilitar muito mais as nossas análises e vai simplificar as nossas análises aqui também. Se você gostou dessa aula, não esquece de dar o nosso like, acompanhe as nossas outras aulas. Não esquece de passar lá na rede social, no Instagram, para que você possa solicitar a base de dados para que você consiga fazer o acompanhamento dessas aulas. E até uma próxima aula.